Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês no vídeo sobre ato falho. Esse assunto foi sugestão de um querido seguidor meu, o Wilson de Oliveira, e eu gostei demais, né? Pois ele me permitiu reler textos que eu não li aí há muito tempo. O conceito de ato falho é um conceito criado por Freud, o pai da psicanálise. E o termo foi utilizado e explicado em seu livro de 1901 que chama Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tanto esse livro como o livro A Interpretação dos Sonhos, eles foram um marco na época. Porque, gente, Freud criou toda a sua teoria, toda a psicanálise, e os principais conceitos da psicanálise, como inconsciente, ego, id, superego, recalque, estudando e tratando de pessoas com transtornos mentais, os ditos na época doidos, né, que eram considerados doidos. E Freud foi quem deu voz, né, e quis ouvir os doidos da época, né, e os diagnosticou como neuróticos, psicóticos, né, e tantos outros diagnósticos. Mas toda a sua teoria foi construída a partir desse estudo e desse tratamento. E no livro Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana e o livro Interpretação dos Sonhos, Freud estende esses conceitos usados até então para os transtornos mentais para fenômenos experimentados por qualquer pessoa normal. Freud consegue demonstrar que toda a teoria que ele criou e todos os conceitos podem ser aplicados na nossa vida no dia a dia. Por isso foi um marco. Através da análise dos sonhos e do estudo dos atos falhos, Freud demonstra que seus conceitos podem ser estendidos a todos nós, né? Mas afinal, o que são os atos falhos? O ato falho, ele é um erro na fala, na memória, na escrita ou numa ação física que seria supostamente causada pelo inconsciente. O termo inconsciente, gente, hoje ele já é popularmente conhecido, né? E eu não vou falar dele para vocês aqui, porque levaria muito tempo. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber mais a respeito, coloquem aqui nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo para vocês sobre isso. Os atos falhos, eles mostram os desejos que foram recalcados no nosso inconsciente. Freud dizia que o acesso ao nosso inconsciente, gente, é como um labirinto, é muito difícil e ele só é acessível por meio de erros, dos lapsos e das distrações. Freud, quando se propôs a tratar as pessoas com transtornos mentais, ele pedia que as pessoas falassem tudo o que passava pela sua cabeça, sem nenhuma censura, sem nenhuma interrupção, sem pensar, será que isso tem a ver? Bobagem falar isso aqui, ou sem ter que ter uma conexão com um assunto ou outro, que simplesmente a pessoa fosse falando tudo o que lhe passasse pela cabeça na sessão. Então a pessoa ia emendando um assunto com o outro, e nessa distração o inconsciente aparecia. Então, para ele, os atos falhos, eles são a chave para muitas questões que ficaram mal resolvidas dentro de nós e que muitas vezes a gente tende, de alguma forma, a provar para nós mesmos que está tudo bem, né? Mas que se a gente prestar atenção nos nossos atos falhos, nós vamos perceber que não está tudo bem. Então, gente, a mente humana, ela é muito protetora, né? Na realidade é isso, ela tenta nos proteger de tudo que é desagradável para nós. Então, se a gente tem algum pensamento ou algum desejo que a nossa consciência reprima, que acha que não está certo, que condene, como a gente não vai poder realizar isso, para a gente não sofrer, isso é logo reprimido para o inconsciente. E é por isso que o Freud fala que muitas vezes, quando a gente erra, quando a gente falha, na realidade a gente está acertando, porque as nossas falhas são a realização de um desejo que estava no inconsciente. Através do ato falho, esse desejo do inconsciente, ele é realizado com uma constituição de um compromisso entre o intuito consciente da pessoa e o reprimido. É como se fosse assim, o desejo está lá no inconsciente, foi reprimido, né? Aí a consciência não permite que ele saia pela censura, por achar que ele está errado. Mas aí eles entram numa negociação, o que está lá, o desejo recalcado entra numa negociação com o inconsciente. Eu preciso realizar só um pouquinho, deixa eu dar uma escapadinha, né? Com o inconsciente não, com o consciente, desculpa, gente. E aí
né, dar essa escapada aí para realizar um pouquinho daquilo que ele não está podendo realizar conscientemente. Então, os atos falhos, eles são diferentes de um erro comum. Embora muitas vezes eles sejam compreendidos por muitas pessoas como falta de atenção, cansaço, eventualidade, né? Porém, segundo a afirmação do Freud, na grande maioria das vezes eles podem ser interpretados como manifestações que foram reprimidas. O ato falho, ele abrange também erros de leitura, audição, né? Então, quando você lê uma coisa e lê uma palavra totalmente diferente da que está lá, audição, você escuta uma coisa totalmente diferente da que foi dita, dicção, você pronuncia a palavra totalmente diferente do que ela é. E isso explica o fato, gente, de que nenhum gesto nosso, nenhum pensamento ou nenhuma palavra acontece acidentalmente, como a gente fala que é. Então vamos ver alguns exemplos de atos falhos que vão nos ajudar aí a reconhecê-los quando ele acontece, tá? Por exemplo, quando uma esposa insiste em chamar o atual marido pelo nome do ex-marido, mesmo que ela diga para o atual marido e até para ela mesma que ela já superou a separação, que ela já esqueceu o ex-marido, mas vira e mexe, ela o chama pelo nome do ex. Outro exemplo que eu dou para vocês é uma criança que tinha um cachorrinho e ela amava demais, era apaixonada pelo cachorrinho. E o cachorrinho era muito levado e ela vivia falando, né? Nossa, como ele é levado, nossa, como ele é levado. E aí o cachorro morre e a criança fica arrasada, fica inconsolada e fala que não quer mais, nunca mais ter um cachorrinho para não se apegar e sofrer novamente. Mas, no entanto, né, passam alguns dias e alguém, né, na intenção de confortá-la, dá um novo cachorro para a criança. Quando ela vê ali aquele bichinho, aquela coisa mais fofa, que fofura, gente, lógico que ela se apaixona e encanta. E fica feliz, né? Fica contente com a possibilidade de ter um novo amiguinho, coloca logo outro nome nele, né? Mas, toda hora também, ela erra o nome dele, chamando pelo nome do antigo. E mais, além disso, esse cachorrinho que ela ganhou é muito bonzinho, muito quietinho e veio até adestrado. Mas ela continua falando que ele é levado. A mesma reclamação que ela tinha do outro. Nossa, ele é tão levado, ele é tão levado, né? Assim, ela chama ele pelo nome do outro e, né, reclama do comportamento dele como se ele fosse o outro. Isso demonstra que, na verdade, ela queria que ele fosse o outro cachorrinho, né? Agora eu vou relatar para vocês um exemplo que o próprio Freud deu num dos livros dele, tá? Eu vou falar exatamente como ele falou. Aconteceu na Câmara dos Deputados, na Áustria, quando o seu presidente, ao abrir a sessão, disse solenemente: senhores deputados, constato um número suficiente de membros na casa e declaro, portanto, encerrada a sessão. O fato ocorreu. À luz da psicanálise, o presidente da Câmara dos Deputados não esperava nada de proveitoso da sessão e ficaria feliz se pudesse encerrá-la de imediato. Ele, ao dizer o oposto do que pretendia, deixa claro que deseja abrir a sessão, mas deixa claro igualmente que gostaria de encerrá-la. Isto é tão evidente que nada resta aí a interpretar. Palavras do Freud. E agora eu vou citar para vocês dois exemplos meus atuais, mais recentes, de atos falhos, tá? Mas lógico que eu não vou falar nem nomes, nem citar lugares, tá, gente? Primeiro exemplo, eu tenho uma amiga, né, que ela tem uma convivência com uma pessoa que eu não agrado muito do jeito dela, que os valores dela não batem com o meu, que eu estranho alguma formas dela de falar de outras pessoas e lidar com as pessoas, né? E apesar, gente, dessa pessoa ser uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo e que encontro muitas vezes, eu não consigo guardar o nome dela. Eu não consigo guardar o nome dela. Sempre que eu tenho que falar dela, ou que eu encontro com ela, eu fico assim, qual que é o nome mesmo? E o nome dela não me vem à cabeça. Não me vem à cabeça. Às vezes eu tenho que recorrer a outra pessoa, como que ela chama mesmo? Que o nome me foge. E é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Então, isso é um ato falho, né? Um outro caso que eu vou dar para vocês. Eu montei recentemente aqui o meu canal, né? E eu estava com muita dificuldade e timidez na divulgação do canal.
Por eu ser uma pessoa mais reservada, mais discreta, né, com as minhas coisas, eu tava com muita dificuldade nessa divulgação. Aí eu fui trabalhando comigo isso, dizendo que eu ia vencer, né, que eu tinha que aprender a divulgar, afinal de contas eu queria abranger um número maior de pessoas, a intenção era ajudar mais pessoas, então que eu tinha que divulgar. Eu fui trabalhando isso comigo e eu achei que isso estava resolvido. Aí tinha um dia que eu ia dar uma palestra com um número maior de pessoas e eu me planejei, falei, assim que acabar a palestra eu vou divulgar o meu canal. E adivinha, gente, o que aconteceu? Esqueci. Acabou, tchau, todo mundo foi embora. Assim que todo mundo foi embora, o que aconteceu? Lembrei, falei, nossa, esqueci de divulgar o canal. Será que isso é um esquecimento comum? Não, gente, é um ato falho, né? Então, para Freud, as situações mais prováveis de ocorrer o ato falho são quando alguém pretendendo dizer uma palavra diz outra em seu lugar, ou quando isso acontece também ao escrever, mesmo que a pessoa note ou não note, mande alguma coisa por escrito com aquela palavra errada. Quando um texto é escrito, a gente lê algo muito diferente do que está escrito, uma palavra muito diferente. Um esquecimento que não é permanente, mas temporário, como quando alguém não consegue se lembrar de um nome que conhece e geralmente torna a reconhecer, que é esse caso que eu citei meu, de exemplo. Quando alguém se esquece de pôr em prática uma intenção e dela se lembrando posteriormente, ou seja, depois de a ter esquecido apenas num determinado momento, também foi o meu exemplo. Freud, gente, dizia que é claro que poderiam existir outros motivos que levassem, né, a falhas de memórias, como motivos orgânicos, físicos ou mesmo psicofisiológicos, como cansaço, distúrbios circulatórios, uma indisposição, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, agitação, distração, falta de atenção, de concentração. Mas, por outro lado, ele garantia que a maioria dos casos por ele pesquisados e vividos, porque ele relata muitos casos que ele também cometeu de ato falho, ocorre em pessoas que não estão cansadas, não estão distraídas, não estão nervosas e sim estão em seu inteiro estado normal. Estão inteiramente em seu estado normal. Assim, a teoria da falta de atenção não dá conta de explicar todas as pequenas características do ato falho. Para ele, a grande maioria dessas situações, mesmo que não consigamos visualizar dessa forma, pois é muito difícil para nós, gente, essa capacidade de autoavaliação, principalmente por envolver processos inconscientes, elas são sim situações que por algum motivo afetam a nossa mente e são por isso recalcados. Gente, o nosso inconsciente tem muito a nos revelar, mesmo que insista em ficar lá escondido. Em uma reportagem recente de março de 2018, ano passado, gente, na revista Super Interessante, saiu um estudo comprovando que o inconsciente nosso, ele ocupa a maior parte do cérebro e que ele controla quase tudo que a gente faz. Olha o que isso significa. Que quase todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles não são movidos pelos motivos que a gente acha que são. Mas quanto maior que é o inconsciente, né? Não se sabe ainda. Mas as estimativas dos especialistas é que a nossa consciência ocupa só, gente, vocês vão ficar bobos, 5% do nosso cérebro. E que todo o resto, 95%, é inconsciente. Imagina isso. Vocês sabem o que isso quer dizer? Né? Que a grande parte das coisas que a gente faz e que a gente pensa, elas são movidas pelo nosso inconsciente. É por isso que eu venho falando tanto aqui para vocês da importância do autoconhecimento. E para Freud, o grande valor dos atos falhos reside no fato de serem fenômenos bastante frequentes, acontecem o tempo todo, facilmente observáveis em nós e nas outras pessoas, a gente consegue observar com facilidade, e cuja ocorrência não pressupõe de modo algum que estejamos doentes. Então, a gente pode, através deles, nos conhecer melhor. Isso é um grande valor que os atos falhos podem ter na nossa vida. Porque quando a gente passa a estar mais atento aos nossos atos falhos, observando-os e tentando entender o motivo deles, nós podemos nos conhecer mais.
né? E essa é a nossa proposta. E vocês, gente, depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês se lembraram de alguns atos falhos seus? Coloquem aqui pra mim nos comentários. E se vocês quiserem se sentirem à vontade, conte pra gente alguns deles, pra gente compartilhar aqui. Porque, gente, tá tudo sempre aqui, ó. Tá tudo aqui. Um beijo e até a próxima.